que Karl Marx, e aí eu não entro muito a fundo nessas questões propriamente da teoria marxiana, porque são muito confusas e às vezes vai confundir mais do que ajudar, mas Marx está lá dizendo no Capital que o valor de um produto é definido pela quantidade de trabalho que é colocado nele, certo? Então, o produtor, ele vai colocar o preço do produto a partir da quantidade de trabalho que é necessário para fazer aquele produto. Uma padaria, uma grande rede de panificador, uma grande rede de doces, por exemplo, pode cobrar muito barato por um bolo no pote, né? Cobrar, sei lá, 50 centavos. Por quê? Porque foi colocado sobre aquele produto muito pouco trabalho. Porque ele foi feito através de uma máquina, e a máquina produz muito rapidamente, então o custo de produção foi muito baixo. Em contrapartida, por exemplo, uma fábrica de doces caseiro, como é o exemplo da Carol, ela vai empenhar muito trabalho na produção de um produto. Ou seja, dedicar muito tempo na produção de uma mercadoria. Então, o valor da mercadoria é designado a partir da quantidade de trabalho necessária para realizar aquele produto. E a quantidade de necessidades que aquele produto contém. Então, Karl Marx vai lá dizer que o produto é definido pela quantidade de trabalho que é colocada nela. Mas, no sistema capitalista, quanto mais o trabalhador produz, mais pobre ele fica. Por quê? Porque o sistema capitalista ele necessita de trabalhadores. Já pensou se todos os funcionários do Grupo Claudino, por exemplo, tivessem uma participação nos lucros, ou seja, ganhassem uma porcentagem do lucro da empresa? Daqui a alguns anos, nenhum deles iam necessitar mais trabalhar no Grupo Claudino, porque a porcentagem de lucro, ou seja, a mais-valia, ela é altíssima. Então, o dono da empresa ganha muito lucro através da mais-valia, mas o trabalhador não. E essa é realmente a intenção. Porque se todos os trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Claudino ganhassem uma porcentagem do lucro que a empresa tem, daqui a alguns anos eles não iam necessitar mais daquele trabalho. E se eles não querem mais trabalhar naquela empresa, a empresa vai acabar perdendo um funcionário fiel. Então a intenção do sistema capitalista é manter o trabalhador no emprego e que ele não tenha uma melhora de vida muito grande para que ele continue naquele emprego. Pode falar, Carol. Professor, e quando a gente olha para esse lado, né? A gente tem uma frasezinha que as pessoas costumam usar, né? Que o brasileiro, ele vive, ele trabalha para poder se manter. Não para ter. A gente trabalha, 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 pode ser o trabalho que for, né? A pessoa trabalha muito para poder, no final do mês, conseguir pagar uma água, uma luz, fazer umas compras para dentro de casa. Mas a gente não tem pode-se dizer um luxo, né? Uma coisa, hoje, esse mês eu quero comprar tal coisa que eu estou muito. Que eu queria muito, sabe? Um luxozinho. A gente não consegue fazer isso. E aí, quando o senhor falava aí, e eu já tinha comentado, né? Sobre a loja. E a gente gasta muito, muito mesmo, não só nos materiais, luz, gás, tudo isso para vender uma coisa por um preço razoável, que não é nem a metade do que a pessoa faz, para você não conseguir lucro em quase nada daquilo que você gastou, né? Pode falar, Maria Vitória. Maria Vitória. Acho que a Maria Vitória apertou sem querer, talvez. Maria Vitória, quer falar? Davi, pode falar se quiser. Foi sem Na querer. sua opinião, como praticamente um sociólogo, né, que o senhor é professor de sociologia, o senhor acha que, assim, a gente vai ficar preso nesse sistema por mais quanto tempo? Porque, assim, esse sistema, ele, como tudo no mundo tá falado ao cair cada vez mais, mas a gente vai ficar preso, assim, até por muito tempo eu sei, mas não, uma hora, porque, assim, se continuar assim, não vai ter nem mais emprego, porque o mundo, até morrer. Não, minha filha, o povo dessa sala todo animado, né, professor? Não tem nem como fazer essa pergunta, o povo tá Mas Davi, doidinho. tudo passa, né? Menos o sistema capitalista. E Mas é aí porque ele surgiu recentemente. a pandemia só mostrou isso. Tudo entrou em crise, tudo. Mas o sistema capitalista conseguiu se reinventar em meio à pandemia. Para o sistema capitalista não tem tempo ruim.
E aí, como não tem tempo ruim para o sistema capitalista, ele vai conseguir sobreviver até a eternidade, né? Até o fim de Complicado. tudo. Por quê? Porque o sistema capitalista consegue se reinventar muito facilmente, de modo muito rápido. Por exemplo, as empresas não podiam mais abrir seus bares e restaurantes. Eles conseguiram uma forma de fazer com que o produto continuasse sendo vendido. Então, Se delivery. alguns funcionários morreram por causa da pandemia, o problema é deles, mas o produto continuou sendo vendido. Pode falar, Laison, se quiser, acho que está aparecendo alguns nomes aqui. E mesmo que se por acaso tivesse oportunidade, mas nós já somos basicamente dependentes do capitalismo. Então, se por acaso alguém dissesse assim para todo mundo, olha, você tem a opção. Tem um sistema aqui que vai ser igualitário, vai ser um sistema de boa, tranquilo para todo mundo. Só que em compensação, o capitalismo não vai existir mais. De primeiro, alguém poderia até dizer sim, mas quando fosse de fato vivenciar aquilo, sentiria muita falta do capitalismo. Porque ele já basicamente se enraizou na gente, tá? Na estrutura social desde quando a gente nasceu. A gente está nesse sistema desde que a gente se entende por gente. Então a gente já criou uma dependência tão grande que as pessoas, na verdade, implorariam para o capitalismo ele continuar existindo. Até mesmo aquelas pessoas que são afetadas negativamente por ele. E aí, Então. essa é a intenção do sistema capitalista, é fazer com que a gente fique cada vez mais dependente dele. E aí tem um grupo mais ligado ao ativismo moderno, e aí eu acho que o Christian faz parte desse novo ativismo moderno, que vai falar o seguinte: o sistema capitalista gera produto, gera emprego, gera riqueza para alguns, mas por outro lado ele está destruindo a natureza. E aí, antes do fim do sistema capitalista, nós vamos ter o fim da nossa sociedade, da nossa natureza. Por quê? Porque para o capitalismo sobreviver, ele precisa explorar a natureza. E daqui a alguns anos a gente não vai ter mais natureza para explorar. Por exemplo, a crise hídrica no Brasil dos últimos meses vai fazer com que daqui a alguns meses ou alguns dias a gente não tenha energia elétrica em casa. E isso vem da onde? Da exploração excessiva da natureza. E aí daqui uns dias a natureza não vai mais conseguir aguentar a quantidade de intervenção que o sistema capitalista faz sobre ela. E aí nós vamos chegar a um fim, com certeza, mas muito por conta da exploração excessiva da natureza. E aí Lyson, depois Christian, pode falar. E recentemente teve até uma notícia mesmo, né, que falou sobre desmatamento na Amazônia, né, que foi um desmatamento enorme, muito grande. Então afeta de diversas formas, né, até a questão mesmo do aquecimento global, o planeta todo vai ficando mais quente, então é quase inevitável, né? Quanto mais recursos são explorados, mais perto chega basicamente o fim da humanidade, porque a gente é completamente dependente da natureza. Inclusive, parte dessa reflexão sobre a natureza, né, é refletida no filme chamado Mãe, de 2017, do Dan Aronofsky, que ele sempre... A natureza está sempre assim para servir, sabe? Tipo, eles fazem várias analogias. Uma dessas analogias foi que, tipo, Deus criou o mundo e tal. Não necessariamente ele fala dessa maneira, mas o planeta é explorado assim e é sempre isso, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, até um ponto que ele vai ser destruído e realmente não vai ter mais o que a gente, não vai ter mais do que tirar, não vai ter mais de onde a gente, os meios de, ai nossa, como é? As fontes renováveis vão se acabar e a gente não vai ter mais como explorar a natureza. E aí sim, vem o fim do ser humano. E aí eu acho que os mais afetados vão ser os que menos destroem a natureza, ou seja, os mais pobres. Por quê? Porque as grandes empresas destroem muito o meio ambiente, mas eles vão criar alternativas de sobreviver em meio a Isso, crises. isso reflete muito nessas campanhas de preservação e tal. Eles sempre culpando a população pelo consumo de água, pelo consumo de energia, sendo que, nossa, o que a gente gasta nem se compara com o que é gasto para produzir, por exemplo, na agropecuária. Tipo, a culpa não é da população, a culpa é das indústrias, mas eles sempre tentam culpar a população por isso. Eu estava ouvindo um especialista essa semana num podcast, e aí ele estava falando que aproximadamente a população brasileira inteira consome 30% da energia produzida. Ou seja, a população inteira consome 30% da energia. Sobram outros 70%.
e esses outros 70% eles são consumidos pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas. Então, é meio contraditório pedir para que o cidadão comum tire sua televisão da tomada, enquanto as grandes empresas consomem muita energia. E aí era necessário que... Mas é o sistema contraditório que é o sistema capitalista. E aí, como eu digo, os mais pobres serão, com certeza, os mais afetados. Por quê? Como vocês viram recentemente, os grandes empresários estão aí fazendo viagens, excursões espaciais, é uma loucura, excursões espaciais, que consomem muita energia, que consomem muito combustível, que consomem muita coisa por empresas que se dizem amiga do meio ambiente, aí vão para o espaço fazer não sei o que lá. E aí isso já são alternativas para o futuro. Lembre daqueles filmes, daquelas distopias onde as pessoas vivem no universo porque a Terra foi destruída? Aquelas pessoas que vão viver lá no universo, no meio do nada, são as pessoas ricas, porque elas vão ter dinheiro para produzir meios de viver nesse mundo onde a Terra foi destruída, né? Vão ter alternativas para esse mundo. E aí eu queria, se alguém quiser, claro, que lesse essa passagem do Karl Marx. É uma passagem extremamente confusa, porque Karl Marx escreve de um jeito que ele escreveu para ele mesmo. Essa é a verdade. Ele não queria que ninguém entendesse, não. Mas aí a gente é metido e a gente vai tentar entender. Se quiser, eu posso ler, professor. Leia. Quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem de consumir. Quanto mais valores cria, tanto mais sem valor e mais indigno se torna. Quanto mais refinado o seu produto, tanto mais deformado o trabalhador. Quanto mais civilizado o produto, tanto mais bárbaro o trabalhador. Quanto mais poderoso o trabalho, tanto mais impotente se torna o trabalhador. Quanto mais brilhante e pleno de inteligência o trabalho, tanto mais o trabalhador diminui a inteligência e se torna servo da natureza. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz a privação para o trabalhador. E aí Karl Marx vem e enfia assim, a facada em todos os trabalhadores, em todas as pessoas pobres. Por exemplo, quantos funcionários do Grupo Claudino, e aí eu vou usar um produto barato, um produto simples, quantos funcionários da Houston têm condição de comprar uma bicicleta de R$ 4.000? Eita, que o senhor tá implicado com o Grupo Claudino hoje, né? Porque é o grupo mais próximo da gente, né? E todo mundo conhece o Grupo Claudino, todo mundo conhece o Armazém Paraíba. É a nossa empresa, maior empresa aqui da nossa região. Se revira no túmulo aí com o senhor falando dele. Mas aí a pergunta, quantos trabalhadores do Grupo Claudino têm condição de comprar uma bicicleta de R$ 4.000? Uma bicicleta, porque eu fui ver o preço e tá esse valor, R$ 4.000 uma bicicleta. Até tem, mas... Nenhum, mas futebol. Cujo não, da bicicleta, e ainda não tá. O jeito é comprar um troca-troca. E aí o Christian está dizendo que eu estou implicado com o Grupo Claudino. Mas o trabalhador que ganha R$ 1.100 por mês, para ele comprar uma bicicleta de R$ 4.000, ele vai ter que dividir em muitas parcelas. E vai ter que abandonar alguns desejos básicos. Por exemplo, vou comer menos carne, ou menos arroz, ou menos feijão, para ter um produto. E isso é o que acontece com os trabalhadores. Para que eles tenham um bem de consumo, é necessário que eles abdiquem de algumas coisas. É necessário que eles deixem algumas coisas de mão. Por exemplo, quero ter um celular, mas para ter esse celular eu vou ter que deixar de fazer outras coisas. Isso só acontece com pessoas pobres, com trabalhadores. Por quê? Para pessoas ricas isso não é uma questão. Por exemplo, o Elon Musk, como é o nome dele? O Elon Musk. Ele dificilmente precisou abandonar alguma coisa para ter outra. Por quê? Porque ele já tem dinheiro suficiente para sobreviver em meio a qualquer crise. Ele já veio de família rica, de explorador de escravos, vagabundo. E é por isso que o Marx está dizendo que o trabalho produz maravilha para os ricos e privação para os trabalhadores. E aí, por que isso acontece? Eu já estou atrasado. Por conta do que ele chama de fetichismo da mercadoria. O que é o fetichismo da mercadoria de modo simples? Karl Marx percebeu que dentro da sociedade capitalista, ninguém está nem aí para quem fez o produto. O importante é o produto final. Se o produto foi feito com trabalho escravo, se foi feito com opressão, se foi feito com violência, ninguém está nem aí. Se a trabalhadora ganhou 15 centavos para produzir
milhões de roupas, o problema é da trabalhadora que ganhou 15 centavos. O importante é que eu estou usando a roupa que foi de um preço acessível para o meu bolso. E aí a gente não para pensar sobre quem fez o produto, quem foi o produtor e como esse produto foi feito. E é isso que ele chama de fetichismo da mercadoria. O que é o fetichismo? É algo que está meio que no imaginário, como uma ilusão, vem mesmo da ideia do fetiche como um desejo. E aí o que acontece? O nosso desejo pela mercadoria é tão grande que a gente pouco se pergunta quem fez esse produto ou em que condições esse produto foi feito. Então, de modo simples, o que é o fetichismo da mercadoria é o desejo pelo produto sem qualquer reflexão sobre como esse produto foi feito. Certo? Deu para entender? O maior exemplo disso é o American Way Life. E, tipo, nossa, precisamos do nosso ideal americano de casinha, coisas que a gente precisa ter e comprar e tal. E todo mundo tem que seguir esse padrão de. Porque senão você não se encaixa. E aí, nossa, isso é muito. Nossa, é uma coisa muito. E Até a gente. Até isso vira meio que uma necessidade. Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente não pode viver sem um celular, praticamente. A gente não pode viver sem um celular. Por tem, diversos tem um, motivos. Útil até o mais funcional. A gente não pode viver sem. tem um Então, livro antigo, né? Antigo sim, né? Porque ele não é tão atual, não foi feito nesse século, que é A Revolução dos Bichos. E no final do livro, depois de toda a Revolução dos Bichos, de todos os problemas, o autor tem uma tirada interessante, né? Que não é o que ele, é o que ele queria, não, é como ele percebe a sociedade vigente da sua época. de 1984. Exatamente. E aí, no final da Revolução dos Bichos, ele meio que diz que a sociedade, depois de sua revolução, vai se transportar para outra, que é o que é o da sociedade dominante. E a sociedade dominante, como ele coloca, e aí ele não coloca com palavras tão claras, ele está falando dos Estados Unidos. E qual é a intenção dos Estados Unidos lá, né, nessa distopia? É criar o American Way of Life, né, que é uma vida baseada num princípio. O que é o estilo de vida americano? É que se você trabalhar muito, que se você se esforçar, você vai ter um futuro muito bom, que é o que a gente vai chamar aqui no Brasil de, como é o nome? Agora eu esqueci o nome. Meritocracia. O que a meritocracia diz? Que se você se esforçar bastante, que se você se empenhar muito, você vai ganhar muito sucesso, o que não é garantia nenhuma em sociedade brasileira. Você pode se esforçar muito mesmo, se esforçar bastante e tomar um tiro na esquina por conta da violência. E aí pode ser duro, pode ser, meu Deus, o professor está desejando nossa morte. Não. Mas é a nossa estrutura social. É a dura realidade que a gente vive, a gente tem que Por outro aceitar, lado, porque exatamente. E aí você pode também se esforçar muito, estudar bastante e não ter nenhum mercado de trabalho disponível. Por quê? Porque nossa sociedade é especialista em gerar desemprego. Então, essa ideia de que se você se esforçar desse American Way of Life, desse esforço, dessa dedicação que vai gerar uma vida melhor, muitas vezes não é concreto, não é um desejo concreto, pode ser até mesmo um fetiche, né? Algo que vem somente do desejo. Entendido Karl Marx? Dúvidas sobre Karl Marx? Alguém quer falar? Isso pode falar. Foi sem querer. Não, era só com respeito à meritocracia, né? Que tem cada marmanjo de uns 30 e poucos anos que acredita em meritocracia. Eu não entendo isso, não consigo compreender assim o nível de capacidade intelectual da pessoa. É porque é algo tão simples, não é preciso você estudar sociologia, é só observar. É simples. E aí é melhor, às vezes é bom tampar assim a visão, que é para não acreditar em qualquer besteira que é propagada, certo? E é porque aí, pode falar, Davi. tipo, assim, esse negócio da meritocracia é muito complicado e tem que, tipo assim, muita gente já nasce no santo berço, né? Já nasceu com tudo encaminhadinho, tipo, a pessoa já estava escrito que isso já ia acontecer, porque não tem o que fazer. A gente, por exemplo, que está aqui no São Paulo, tentando pensar no futuro que seja talvez mínimo pela meritocracia, né? Mas aqueles que já nasceram no Santo Berço sempre vão ter a prioridade da gente. A gente sempre vai estar atrás deles, tentando tentar alcançar, porque assim, mesmo a vida sendo uma corrida, tem gente que não precisa nem andar para conseguir as coisas.
E aí eu vejo, a internet tem horas boas, né? Pelo menos para sorrir dessa nossa vida triste. E aí aquelas pessoas que viram empresário aos 20 anos, com muito esforço e muita dedicação. E aí viram empresários a partir do dinheiro dos pais. Foi muito esforço e muita dedicação, né? De pegar o Pô, dinheiro né? dos pais Pô. e criar uma empresa do nada. Uma empresa de sucesso. E aí só mostra como a nossa sociedade é Nossa, desigual e é injusta. isso, essa parte é tão, assim, doentia, que a gente teve o exemplo disso nesse mês da questão da passagem de ônibus, que eles queriam acabar com a meia passagem para estudantes de escola particular. Nem todo estudante de escola particular é, sabe, pessoas que realmente têm condição. Às vezes são bolsistas, às vezes são pessoas que se matam por filho estudar na escola particular, como muitas pessoas que eu conheço. E aí, só porque a pessoa estuda em escola particular, ela é burguesa. Nossa, É não coisas é. que só coisas que Isso é um partem exemplo da de. mente do Isso é um vice-prefeito de Teresina. isso é um exemplo de os pais estão se esforçando para dar uma educação dita melhor para os filhos, mas mesmo assim eles são tentados derrubar para baixo, porque como é que ele vai estudar assim, sabe? É um mundo, fazer o que a gente Querem, não pode. querem, É quer tipo falar, assim, querem. Depois que quase queriam tirar o povo que tem deficiência, tipo, o direito deles de estudar, eu já não me surpreendo com nada vindo desse Brasil aqui. Não, professor, eu só ia perguntar para o senhor se o senhor já tinha visto a escola aqui do Promorá, que ela é particular, aí o nome da escola é Escola Instituição não sei o que, Karl Marx. Eu pensei assim, meu Deus do céu, mas o Karl Marx não defendia que não deveria ter local privado e deveria ter público. Aí eu fiquei É uma grande contradição o nome dessa Enfim, a escola. hipocrisia. então. Eu nunca nem tinha ouvido Eu, falar, eu Keren. vivi essa escola, rapaz, assim, várias vezes por lá. assim, a mensalidade é Ela- caríssima, viu? E será que essa então, escola ensina a combater o capitalismo? né, Dificilmente. então, então, ela é o próprio capitalismo. Eu acho que eles entenderam errado a teoria de Karl Marx. É que Karl Marx Talvez, escreveu um livro, não foi para talvez. acabar com o capitalismo. E é um livro muito claro, Manifesto do Partido Comunista. A primeira frase do livro é necessário, a história de toda a sociedade e a história da luta de classes. E aí ele está dizendo que é necessário acabar com a estrutura de classe. É preciso destruir com o sistema de classe. Mas aí eu acho que eles leram outro livro, sei lá, talvez. Para Tá vendo encerrar outra a aula, pessoa, né? eu disse que hoje nós íamos terminar toda a teoria clássica. Mais uma vez eu me iludi e iludi você de que a gente ia terminar a teoria clássica. A gente vai só no Karl Marx, porque já está com 1 hora, não tem como a gente avançar por Max Weber, não. E aí alguém quer ler esse último slide de hoje? Julie, você quer ler? Pode ser. Cuida. Nas palavras de Karl Marx, na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentemente da sua vontade. O modo de produção da vida material domina, em geral, o desenvolvimento da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina a sua existência, mas o contrário, é a sua existência social que determina a sua consciência. E aí o que ele quis dizer com isso? Você tem um bom ponto agora, calma. Tipo assim, o que faz o que é tipo assim, ele tá dizendo que a gente é preso no sistema, tipo, a gente não cria as coisas, a gente é preso na coisa que a gente já criou, tipo, é confuso demais. A gente produz, mas a gente quer o produto, que nem o senhor tava falando. A gente não depende da gente pensar para saber as coisas, tipo, a gente não depende do que a gente vai fazer. A gente sempre vai estar preso nisso. Alguém mais quer falar? É mais simples do que parece. É porque Karl Marx, como eu disse, Karl Marx ele escreveu para ele mesmo. Ele não tinha intenção de escrever para ninguém, não. Escreveu para ele mesmo. Ele basicamente, acho que é basicamente no finalzinho, né, que diz que a consciência dos homens não é o que determina a sua existência, sim sua existência que determina a sua consciência, né? Então, dependendo de qual classe social a pessoa está inserida,
ela vai ter um tipo de consciência, né? Se a pessoa estiver numa classe social que é afetada negativamente, se ela tiver consciência de que ela é afetada, ela vai querer mudanças. Mas uma pessoa que é privilegiada vai querer manter aquilo, que ela está sendo beneficiada, né? Então, basicamente, a nossa existência ela determina a nossa consciência, né? Os nossos ideais, o que a gente pensa. Foi basicamente isso que eu acho que o Karl Marx ele quis dizer. Exatamente. E aí Karl Marx, num palavreado mais simples, Karl Marx está dizendo que você é aquilo que você tem, né? Você é aquilo que a sua estrutura social lhe permitiu. E aí é muito comum, e aí não é regra, ser comum não quer dizer que é regra para todo mundo, mas é muito comum, por exemplo, em famílias muito pobres, que eles incentivem um aluno a estudar, mas que não passe a vida toda estudando, que arranje logo um emprego e que esse emprego gere renda para a família. Por quê? Porque a estrutura social da família é de baixa renda e eles precisam de mais renda para poder sobreviver. E aí não incentivam a continuidade dos estudos. Por quê? Porque a existência social deles não permite que eles se deem um privilégio, por exemplo, de estudar e fazer a universidade. Porque, querendo ou não, universidade ela toma muito tempo e impede que a pessoa tenha um emprego muito longo, por exemplo. Então, a existência desses indivíduos é que vai determinar a sua consciência, ou seja, determinar os seus desejos. E, por outro lado, também, para pessoas ricas, a sua existência social é uma existência de dominação. E eles vão fazer de tudo para continuar dominando a estrutura social. Independente do que aconteça, eles têm a necessidade de manter o domínio da estrutura social. Então, isso é muito presente na nossa sociedade. Karl Marx está dizendo o seguinte, que nós somos aquilo que nós temos e que a nossa vida é determinada pela quantidade de dinheiro que a gente possui. Certo? Entendido, Karl Marx? Dúvidas sobre Karl Marx? É tão presente que um dos maiores exemplos disso é a romantização da pobreza. Tipo assim, nossa, meu filho passou o Enem estudando debaixo de um pé de manga, em cima de um pé de manga, para pegar o Wi-Fi do vizinho, porque, tipo, e matérias glamorizando isso, sendo que não é pra gente estar nessa necessidade, sabe? Ou então, tipo, meu filho anda 5 quilômetros para assistir uma aula. Nossa, gente, nossa, cara, isso me deixa com muita tristeza. Eu vou me matar. Acabou o mundo aqui, ó. E essa romantização, ela é Ainda tão vejo uma... real que o pessoal acaba aqui fazendo padrões, né? Ah, não, fulano ali é muito pobre, mas trabalha, estuda, faz aquilo, mas faz isso. Então não tem desculpa para ninguém, como se todo mundo fosse igual, né? Tivesse a mesma capacidade. Então romantiza aquilo, né? A pessoa tá se matando, tá bonitinho, tá se esforçando, e os outros têm que fazer a mesma coisa. Exatamente. Pegam uma história individual e tentam colocar para o geral de qualquer modo. E aí eu fico extremamente assustado, como o Christian falou, quando tem reportagens na TV falando como esse aluno se esforçou estudando sem rede social, pegando a internet do vizinho, quando na verdade não é nada bonito. O bonito era que se todo mundo tivesse condições reais de estudar com os mesmos instrumentos que as pessoas ricas, por exemplo. Então, que Isso tudo seria fosse bonito se nós tivéssemos uma sociedade mais onde todo mundo justo. tivesse as mesmas oportunidades. E A não justiça só é que. que nem a estado da justiça, né? Cega, não tem como a gente fazer nada também. O mundo eu acho que ele já tá pré-determinado muitas coisas, assim. A gente nasce já acorrentado a tudo que já foi feito. Enfim, é muito complicado essas coisas. E ainda tem o negócio da romantização, que o povo fica tentando instituir padrões para que todo mundo faça. Só que cada um tem uma realidade diferente. Não tem como todo mundo fazer certas coisas e Exatamente. tentar se esforçar ao máximo. Ultimamente estão tentando romantizar muita coisa. Até gravidez na adolescência tentam romantizar e, tipo, é algo totalmente sem sentido. E sem contar que todo mundo acha que a escola, por exemplo, acha que todo mundo é igual, porque passa. Às vezes ela acaba não favorecendo talentos porque acha que todo mundo é igual, porque acha que todo mundo tem a mesma vivência e que é porque a escola, o que que ele ensina? Sempre estudar da escola, ele tem que sair para a faculdade, mercado de emprego. E acha que todo mundo vai, tipo assim, praticamente, a gente é praticamente obrigado a seguir aquilo. Fala assim, olha, você só vai conseguir ser alguém na vida se você seguir esse padrão que eu tô te estipulando. E não é assim.
Nossa, Júlia, tu falou tudo, porque tem um livro, eu esqueci o autor, esqueci o nome, mas ele fala como o sistema educacional é parecido com uma fábrica. Não, A eu gente lembro de uma coisa que o professor passou uma vez, uma charge que ele passou do todo muito mundo obrigada, indo, passando, aí. Não, deixa eu ver o que eu obrigada, tinha falar melhor. muito obrigada, segundo Agra. Ele fala até sobre o sinal do intervalo, sobre os sinais de troca de aula, como é parecido com os sinais das fábricas e tal. E eu falo, como a gente é imposto no papel que a gente não quer ter. Nem todo mundo quer fazer uma universidade, mas a gente não tem outros meios de, Não tem outra de, escolha. de- a gente não tem outro meio de incentivo. Ou você estuda ou você não faz. Mas aí quem quer abrir uma empresa, por exemplo, você não tem uma instrução para fazer isso. Você não tem opções de coisas para você fazer. Você está sempre naquele caminho ali. E quem não se encaixa nisso, nossa, meu Deus, eu sofro pra caramba. Nem Admi- todo mundo, nem todo mundo se encaixa nesse sistema educacional. Nem todo mundo se encaixa. E eles não visam e estão cagando por aí. Admirável mundo novo que o diga. Exatamente. Acho que a Keren levantou a mão, pode falar, Keren. Gente, a impressão que eu fico é que o sistema educacional educa a gente para a gente ser pobre, porque não pode. Não tem uma educação financeira. Chego no banco para fazer uma conta, sim, meu amigo, eu aprendi a fazer foi a fórmula de Bhaskara, do Delta. Como é que eu vou usar isso aqui agora? Esse que é o problema. A escola, Eu quase ela morri aí, né, ensina, Keren? ela ensina coisas tipo, ai, ensina quantas rochas tem, não sei o que, não sei o que, mas ela não ensina o básico, tipo, educação financeira. A maioria aqui que sai e lá, que nem a Karen falou, bora fazer uma conta no banco. Não sabe fazer uma conta do banco. Não sabe tirar o dinheiro de um caixa eletrônico. Não tem a Oh, consciência disso. E o tanto que isso é errado, porque a gente deveria saber disso. É, Olha, então. eu conheci gente, por deixa eu só exemplo, encerrar aqui a gravação, senão a aula vai ficar enorme. Pode tipo assim, continuar, Júlio. por exemplo, eu conheci